Olá, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu peço que você não passe o vídeo, mas espere um pouco e ouça a palavra de Deus que fala lá em Jó, que se encontra em Jó, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentando entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E respondeu Jó: Você fala como uma tola, uma insensata, alguém sem sabedoria. Aceitemos o bem de Deus e o mal não? E com tudo isso que Jó havia já sofrido antes, a Bíblia diz: Então com tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A gente bem conhecemos a história de Jó, uma história muito popular, nesse caso muito pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Com Jó, com toda a sua riqueza, com toda a sua fortuna que ele tinha, ainda tinha uma linda família que a princípio, posso até dizer, chegar a citar, uma família bem estruturada, que Jó tinha 7 filhos. Dentre esses 7 filhos tinha filhas, no qual os seus filhos faziam banquete, e assim um na casa de outros, e eles compareciam, se visitavam, e Jó, na madrugada, ele orava, ele jejuava pelos seus filhos. Jó, com toda a sua riqueza, a Bíblia diz que o dinheiro é a fonte de todos os males, mas isso não corrompeu o coração de Jó. Jó era um homem reto, temente, obediente a Deus, servia a Deus com integridade, com verdade. Louvado seja Deus. E isso, algo que chamou a atenção do inimigo das nossas almas, que diz a Bíblia que um dia foram diante de Deus os anjos, seus filhos, no meio deles o inimigo das nossas almas, e no qual Deus perguntou de onde vem, vim de rodear a terra e passear por ela. Então ele aponta, e Deus dá um testemunho de Jó. Tem visto meu servo Jó? Tem visto o meu servo Jó? Deus, o próprio Deus, dando testemunho do seu servo. Contudo, o maligno apontou. E isso ele faz com as nossas vidas hoje. Ele aponta, ainda que seja uma inverdade, porque ele é o pai da mentira. Ele disse que ele só servia a Deus porque ele tinha tudo quanto ele tinha. Só servia a Deus porque Deus dava tudo para Jó. Então Jó servia a Deus. Mas a gente pode ver, com tudo que Jó perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu sua terra, perdeu tudo, Jó, ele permanece firme e fiel ao Senhor. Aonde tinha tudo para Jó blasfemar contra Deus, Jó não blasfema contra Deus, mas ele se prostra e adora a Deus. Porque quando ele perde seus filhos, ele diz: Tu me deste, Senhor, e tu levou. E para sua mulher ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Por último, foi tocado na sua carne, e ficou tão ferido. Jó fedia, os cachorros lambiam suas feridas. Mas Jó permanecia com Deus. Jó permanecia fiel com Deus. Eu não vou servir a Deus porque eu tenho um carro. Eu não vou servir a Deus porque Deus me deu uma casa. Eu não vou servir a Deus porque Deus, ele tem me dado coisas materiais, coisas da vida. Então por isso eu vou servir a Deus. Jó mostra que um exemplo para nossas vidas que eu tenho que ser fiel com Deus, além dos meus bens materiais ou daquilo que eu possa receber do mundo. Em outras palavras, para ser mais claro, eu não posso servir a Deus por aquilo que Deus pode me dar. Eu tenho que servir a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus.
ele nos fizera para a sua adoração, ou para nós o adorarmos, para nós servirmos. Mas com tudo isso, sendo ele Deus, ele não vai chegar a você e pegar tu pelo teu pescoço e te chacoalhar e dizer, tu tem que me servir. Ele dá ao homem, ao ser humano, esse livre-arbítrio. Jó podia ser tomado pela ganância, pela riqueza que ele tinha, em cobiçar muito mais para si e se deixar corromper. Mas todavia, uma coisa que a gente tem que carregar nos nossos corações e ter bem fresquinho na nossa mente, é que o dinheiro, necessidade temos quanto a questão de ter o dinheiro, trabalhar, manter esse algo, ter esse algo para nós, sim, mas que isso não nos prenda, ou não, que isso não nos prive de servir a Deus, que isso não separe-nos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Jó, com toda a riqueza, Jó ainda assim era fiel com Deus e servia a Deus. Serviu a Deus na riqueza, quanto serviu a Deus na miséria. Mas na sua miséria, ele era um homem próspero, porque continuava na fidelidade com Deus. Da mesma forma eu digo para você hoje. Não sei o que hoje você está passando, não sei qual é o cenário atual da tua vida, mas contudo eu posso dizer, ei, faça como Jó, tenha a paciência de Jó, se conforte no Senhor ou se console em Deus, porque ele diz até para Josué, quando tem que assumir ali no lugar de Moisés, eu sou contigo, homem, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, anima-te, fortaleça-te, te alegra, eu sou contigo. Josué, Deus levantando o ânimo do homem. Da mesma forma que hoje eu posso dizer para você que eu tenho um consolador vivo e fiel para comigo. Nem todo dia o sol resplandece, nem todo dia a gente dá para sorriso, mas não é por isso que eu vou me voltar contra Deus e abandonar a Deus pelos momentos amargos da vida que a gente tem que viver. Pois é nessas coisas, e muitas vezes nessas pequenas coisas, que nós somos provados, para ver se a gente estamos preparados para aquilo que há de maior. Jó, rico que pudesse ser o homem mais rico da terra, Jó perdeu foi tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá no finalzinho, Jó capítulo 42, louvado seja Deus, no versículo 10 diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Tínhamos amigos de Jó que foi consolá-lo. Diz a palavra que aqueles homens, quando olharam Jó, nem conheceram a Jó, para ver o quão terrível podia estar a situação de Jó, aonde de repente quem é aquele homem a gente não conhece, aquele homem está tomando outra pilha, está ferido, aquele homem está uma coisa assim tão mudada. Mas o tempo todo que eles passaram ali com Jó, aonde quem devia orar por quem ali eram os amigos de Jó, aqueles três, orar por Jó. Mas o que acontece com tudo, quem ora por alguém ali é Jó que ora pelos seus amigos. E quando Jó ora pelos seus amigos, Deus, ele abençoa a vida de Jó. Deus, ele abre as portas do celeiro do céu e derrama da sua bênção sobre a vida de Jó. E novamente aquele que dá riqueza, que é o dono do ouro e da prata, ele abençoa novamente o seu servo e não deixa que falte nada sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quem sustenta é Deus, quem alimenta é Deus. Poder pegar o meu pão, aleluia, levantar para o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado pelo alimento, pelo pão de cada dia que o Senhor me dá. Sermos gratos a Deus pelo pouco que nós temos. Sermos gratos a Deus muito pelo aquilo que Deus ele faz hoje para conosco.
Nós temos dias transformados, dias difíceis, temos dias aonde já não é mais como ontem. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde eu podia pegar meu café da manhã e tomar ali meu café com farinha. Ter meu almoço, talvez, um chibel, conhecido muito entre nós, com camarão. Às vezes comia farinha com açúcar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, nos dias que a gente vive, hoje, quem é que quer comer algo do tipo? As coisas estão tão mudadas, transformadas, mas com tudo isso que possa aleluia, mudar o que seja que tiver que mudar. Lá Deus me deu sustento, nunca passei fome, ainda que seja no pouco, hoje pode ser no muito. Glorifico a Deus pelo muito, glória a Deus, e mais também glorificar a Deus pelo pouco que Ele tem dado. Hoje tenho um teto sobre minha cabeça, no qual Deus me abençoou. Hoje eu tenho família, minha família, Deus que me deu. Hoje tenho uma esposa, minhas 4 filhas, graças a Deus, Deus me deu. Deus viu-me diante dele, digno disto, e tem me abençoado. E eu quero poder honrar este algo no qual Deus derramou sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Contudo, aquilo que pode acontecer, o que já aconteceu, a Bíblia bem diz lá em Salmos: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E outra coisa a vida não é fácil, não é fácil. Não é fácil, vai ter momentos difíceis, mas os momentos difíceis, as provas, as lutas, elas precedem a vitória. Logo depois é vitória. Muitas das vezes a gente olha para a vitória dos outros, a gente olha muito para a vitória dos outros. A pessoa ali, tá sendo abençoada, a pessoa conquistou isso, a pessoa conquistou aquilo. Olha como a vida daquela pessoa prosperou, cresceu, mudou, como como aquela pessoa hoje é feliz. Olha como está aquele cenário daquela pessoa, como ela está vivendo hoje, não sabendo o que aquela pessoa passou ontem. Muitas das vezes a pessoa está num cargo hoje bom, conquistou o emprego dos sonhos, mas a pessoa que está ali de fora, olha, a pessoa hoje conquistou isso, aquilo, outro, não sabendo quantas horas durante a noite aquela pessoa passou lendo, estudando para conquistar o que hoje conquistou. Se esforçou. Mas a Bíblia diz lá em Mateus que buscai primeiramente o reino dos céus e as suas justiças, que as demais coisas lhes será acrescentada. Deus acima de todas as coisas, e depois as nossas necessidades. As minhas necessidades jamais podem estar acima de Deus. Primeiramente a Deus. Ainda na minha necessidade, tendo ou não tendo aquilo que eu preciso, eu ter, aleluia, louvado seja Deus, aquela noção de que, e a certeza de juntar minha mão e adorar a Deus pelo um todo. E algo maravilhoso é aquela certeza de que tudo quanto acontece tem um propósito debaixo dos céus. Nada acontece à toa, nada acontece por acaso. Deus precisou da testemunho de Jó, um lindo e maravilhoso testemunho, e precisou aleluia, enfiar mente adentro do inimigo das nossas almas, que existe sim pessoas fiéis a Deus e que servem a Deus, aleluia, Deus, com tudo ou com nada. E assim seja eu e você. Não servimos a Deus por interesses, porque nós estamos interessados em coisas ali, louvado seja Deus. Então vamos para a casa de Deus, vamos servir a Deus, vamos orar a Deus, mas de repente, quando a bênção, Deus ele derrama a sua bênção, ele nos abençoa, a pessoa simplesmente some, desaparece, se desvia e volta para o mundo, para servir a quem? O maligno, o Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas quero vos dizer que Deus ele te ama e tem algo de maravilhoso preparado para a sua vida. Leia e medita na palavra do Senhor e deixa Deus abençoar a tua vida mais ainda.
grandemente, poderosamente. Assim como ele abençoou a vida de Jó, Deus tem abençoado a minha vida. E assim com certeza ele vai abençoar a tua vida também. Amém?